Araxá nasceu ao lado de um pouso de tropeiro, pelos idos de 1780 a 239 anos. Começou a crescer e foi criada a freguesia de Araxá em 1791. Por isso, era necessário construir uma igreja matriz. Depois de muitas desavenças sobre a localização, ficou decidido que a igreja ficaria no povoado, mas retirada, mais para cima, impedindo a passagem das boiadas para o barreiro. Era preciso puxar um rego de água tanto para a construção da igreja como para seu abastecimento e das casas que seriam construídas ao redor da igreja. O rego sairia das nascentes situadas no Capão do Fagundinho, local de mata fechada que ficava onde é hoje o final da Avenida Ecológica. Seria feito um açude apenas para desviar água de um córrego. Dali sairia o rego, que desceria meio paralelo à atual avenida, distanciando-se dela, saindo da mata, pegando o campo, fazendo curva à esquerda em direção ao povoado. Para fazer a demarcação do trajeto do rego, foi usado um nível em forma de triângulo com prumo pendente. A queda deveria ser de 3 metros por quilômetro, a partir da saída do açude. Primeiro a demarcação, depois o serviço de remover terra. O rego começava no açude, passava pouco acima de onde hoje é a Santa Casa, onde fazia grande curva à esquerda, passava abaixo da atual Praça Governador Valadares e, finalmente, cortava a antiga saída da boiada em um ponto. Desse ponto para baixo seria a igreja com a praça. A praça é hoje a Coronel Adolfo e a igreja ficava em frente ao Bradesco, no meio da avenida, voltada para baixo. O povoado ficava bem mais abaixo, ao lado do pouso. Vários fazendeiros construíram casas no Largo da Matriz ou nas adjacências, apenas para os fins de semana. Algumas casas foram construídas abaixo do rego público, o que começou a formar a atual Rua Franklin de Castro. A igreja era muito pobre, porque a época era de crise, com o encolhimento do mercado consumidor, que era desemboque, cujas minas já se esgotavam. Essa crise perdurou até 1816. Quando a matriz foi terminada, em 1800, há 219 anos, já existiam várias casas na praça ou ao redor, formando como que um segundo povoado. O primeiro era a parte antiga, ao lado do pouso. Demorou quase um século para preencher esse espaço entre as duas ruas longitudinais. O primeiro sistema de abastecimento de água de Araxá foi esse rego público, utilizado durante mais de 70 anos. Outra possibilidade para obter água era furar cisternas, principalmente aqueles que não conseguiam pegar água do rego. Também buscavam água no córrego ou na antiga bica, que acabou transformada em banheira pública. Nesse documento de 1851, há 168 anos, o presidente da província de Minas Gerais autoriza a Câmara de Araxá a contratar um administrador do rego público. Ao administrador competia mandar limpar o rego, fiscalizar o uso da água, cobrar taxas de cada casa que utilizava da água, multar, etc. Com o desenvolvimento de Araxá, o rego ficou inconveniente e as pessoas deixaram de utilizá-lo, optando por cisternas.
Água correndo na natureza virgem é uma coisa. Correndo em lugar muito habitado e com muitos animais é outra. O rego, pisoteado, ficou sujo e apropriado para a proliferação de pernilongos. Em 1885 não mais existia. Dele restou apenas uma lenda de que haveria uma trinca no solo ao longo da rua Calimério Guimarães para os lados da Santa Casa. Em 1908, na administração do Dr. Franklin de Castro, foi captada água de nascentes perto da boca da mata e conduzida por gravidade, não a céu aberto, mas em tubos, até o reservatório que fora construído perto da rotatória das avenidas Imbiara e Senador Montandon, a chamada Caixa d'Água, que era apenas uma piscina coberta. Foi uma grande festa em Araxá. Mas o rápido crescimento da cidade tornou esse sistema insuficiente, provocando grande insatisfação. Em 1914, com a inauguração do serviço de eletricidade, foram instaladas bombas elétricas, mais para baixo do antigo açude do rego público, ao lado esquerdo do final da atual rua Doutora Edmar Cunha, que fornecia mais alguns metros cúbicos de água ao reservatório. Entretanto, o crescimento da cidade passou a exigir maior quantidade do precioso líquido. Na administração do prefeito Fausto Alvim, foram furados poços que, com ar comprimido, elevavam mais água até o reservatório. Também na administração Álvaro Cardoso, foram perfurados novos poços. Em 1973, o serviço foi terceirizado para a Copasa, que tem acompanhado o crescimento da cidade. Araxá é bem servida de água, muita chuva e muitas nascentes. Claro que houve diminuição por causa da substituição do cerrado por agronegócios, mas continua bem servida e sem problemas.